Faz o programa difícil da porra de fazer. Vinheta. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo, porque vamos falar de cobradores de falta. Isso aqui foi uma dica, inclusive, de vocês. Portanto, continue usando os comentários para dar ideias aqui pra gente, porque nessa quarentena tá osso. Quem são os maiores e melhores cobradores de falta por posição na história do futebol? Lembrando que nós já fizemos um Polêmicas Vazias do melhor cobrador de faltas da história. E fica aqui um alerta, tem muita lista saindo por aí, europeia, falando dos grandes batedores da história e tal. Normalmente quem fica no topo dessa lista é o Juninho Pernambucano, com 77 gols, e aí colocam lá alguns números que não batem com a realidade, né? Números muito pequenos, por exemplo, de Zico, Marcelinho Carioca e outros personagens. Porque o Zico, por exemplo, na contagem que a gente vê aí, tem muito gol no Flamengo que não é levado em consideração, gols na seleção que não são levados em consideração, gols no Kashima que não são levados em consideração, e isso faz diminuir muito o número do Zico. A mesma coisa vale para o Marcelinho. Você olha lá os números, a impressão que dá é que eles só contam os gols no Corinthians. Você tem muitos gols do Marcelinho no Vasco, no Flamengo, no Santo André, e que acabam ignorados ali. Então, naquele programa que eu fiz, e o card vai aparecer aqui em algum lugar, eu fui batendo com os números que às vezes os clubes têm, ou que os próprios sites pessoais dos jogadores têm, mas fui vendo clube a clube, gol por gol, para bater na mão os números. Então vamos lá, começando pelo gol, eu acho que é fácil, né? Aí temos Rogério Ceni com os seus 62 gols de falta, é um número impressionante, maior do que muito batedor pica de falta, jogador de linha. O Rogério, 62 gols de falta na carreira. E aí você fala, poxa, mas e o Chilavert? O Chilavert tem 62 gols ao todo na carreira, contando aí alguns até de bola rolando e muitos gols de pênalti, mas o Chilavert só tem, e aí ele ficou na casa ali, dos 15 a 20 gols de falta. Então é muito menos que o Rogério, né? A gente tá falando de 3 vezes menos do que o Rogério, então não dá para equiparar. O Chilavert tinha um estilo de batida que era muito legal, conseguia bater até mais de longe do que o Rogério, mas o Rogério com uma taxa de aproveitamento, e isso é importante, maior, e com um número absoluto que, enfim, não tem como comparar, né? A gente tá falando de 62 a 15, por aí, né? O Chilavert tem uns gols aqui perdidos aqui e acolá, somando a seleção paraguaia, principalmente com o Vélez, a gente vai chegar na casa ali entre 15 a 20 gols de faltas do Chilavert. Vamos para lateral, e aí temos Roberto Carlos como o grande lateral batedor de faltas de todos os tempos. Tinha uma disputa, por exemplo, com o Kolarov. O Kolarov é um cara que bate muito bem falta, até com um estilo mais classudo que o Roberto Carlos, mas há uma diferença muito grande de número, né? O Roberto Carlos terminou a carreira com quase 40 gols de falta, a gente tá falando de 23 só pelo Real Madrid, e aí entra o ponto, você vai checando, vai correndo atrás, você vê pelo União São João, aí você procura os gols, são poucos, e aí vê se acha um. Vai no Palmeiras, ele também não tem muitos gols, tem vários compilados com todos os gols do Roberto Carlos pelo Palmeiras, e aí você vai anotando quantos foram de falta. Chega na Inter de Milão, ele também não fez muitos gols na Inter de Milão, e aí você consegue fácil achar esses vídeos e compilar só os gols de falta. Aí você vai no Fenerbahçe, a mesma coisa, no Angers, a mesma coisa, no Corinthians foram poucos, aí você anota, e aí consegue chegar num número. O número do Roberto Carlos, 38 gols de falta. O Kolarov, ele tem por clubes 18 gols, e aí você soma mais a seleção ali, o Kolarov vai dar 23, dependendo da conta, 25 gols de falta. Então assim, é bem menos que o Roberto Carlos, e o Kolarov, ele em alguns momentos, ele não é nem a prioridade da batida, né? Nos clubes, por exemplo, na seleção sim, porque você jogou com muita gente importante e tal, e acabou ficando ali na segunda, na fila, às vezes até em primeiro. O Roberto Carlos, ele jogou com gente muito grande, principalmente no Real Madrid, que tinha erro, tinha uma porção de gente, jogou com Beckham, jogou com uma porrada de jogador absurdamente bom na cobrança de falta. Mesmo assim, o Roberto Carlos às vezes conseguia furar a fila e cobrar. Então o Roberto Carlos, ele cobrava de mais longe. A prioridade era as cobranças mais distantes, que são mais difíceis, né? Porque você tem um tempo de percurso da bola bem maior, dá tempo do goleiro se aprimorar e tal. Então assim, você ter 38 gols de falta e a esmagadora maioria assim, a muita distância, um gol mais difícil de fazer, é muita coisa. Então o Roberto Carlos é o grande batedor de falta na lateral. Na zaga a disputa é muito boa, e eu falei há pouco
ponto do erro, um batedor muito classudo. Tinha o Mihajlovic, que foi gigantesco, inclusive eu citei o Mihajlovic lá no vídeo dos grandes batedores da história, mas um cara que ficou ali na casa dos 42 gols na carreira. E alguns desses gols, assim, dava pro goleiro chegar, até desse argumento lá no outro vídeo, enfim, não eram cobranças absolutamente indefensáveis. Algumas eram muito maravilhosas, mas outras não, tem muito gol desviando e tal. Também é fácil de achar o levantamento do Mihajlovic no YouTube, assim, todos os gols dele, por praticamente todos os clubes você consegue achar. Mas chegamos a Ronald Koeman, é o grande batedor de faltas da história do futebol na zaga. A gente tá falando de um cara que até um dia desse detinha o recorde de gols de falta pelo Barcelona. Acabou sendo passado pelo Lionel Messi. Só no Barcelona foram 26 gols de falta. Ao longo da carreira, o Koeman vai bater aí, ele passou por vários clubes, inclusive seleção holandesa, 60 gols de falta. E não era só porradão não, viu? O Ronald Koeman sabia bater colocado, tinha estilo de uma cobrança sem peso, então o Koeman levava perigo de perto e de longe. Às vezes na cobrança violenta, mas quando não dava, inclusive cobrando falta por baixo da barreira, quando necessário. Então o Ronald Koeman, com 60 gols, é o grande zagueiro cobrador de faltas de todos os tempos. Seguindo aqui, vamos para a volância e deixando muito claro que aqui o que vai acontecer? A gente vai ter um volante, a gente vai ter o meia armador, o meia atacante e o atacante, porque assim, seria injusto colocar todo mundo no bolo de meio-campistas, por exemplo, porque são posições e funções completamente diferentes, né? Então na volância temos Marcos Assunção. Marcos Assunção com 72 gols de falta, é outro que não entra nesses levantamentos que você vê em sites internacionais aí, mas é mole de achar. Se você pegar todos os gols pelo Palmeiras, por exemplo, você vai conseguir ver os gols de falta do Marcos Assunção e fazer lá os seus apontamentos um a um. Tem várias matérias que apontam os números que você vai checando no olho e consegue chegar a uma conclusão. Portanto, Marcos Assunção, o grande volante, batedor de falta de todos os tempos, um cara que tinha muita variação. Variação de longe, de perto, uma batida seca, muita qualidade na batida. O Marcos Assunção é um dos enormes da história. E olha que bateu falta assim de garoto até mais velho e só foi melhorando. Meia armador, porque lembremos aqui, Juninho Pernambucano, aí sim, com 77 gols de falta ao longo da carreira, contando o Lyon, contando o Vasco. Tem muita gente que vai falar, mas o Juninho não era volante? Cara, mais ou menos. O Juninho, inclusive, ele vai pedir para jogar na seleção de 2006 como volante. Ele fala que queria atuar como segundo homem, como fazia em vários momentos no Lyon. Mas se você for olhar, o Lyon tinha ali o Essian, gente que fazia esse papel, às vezes de segundo homem, até de primeiro. E o Juninho, de fato, jogava como um armador, como ele jogou no Vasco, como ele jogou na seleção, como ele jogou em vários momentos no Lyon, né? Chegando na área e tal, mas necessariamente sendo um cara de armação de meio campo. Então, um armador. Você tem o volante, você tem o armador e você vai ter o meia atacante, que é o cara que pisa mais na área, né? O ponta de lança e tal. O cara que em vários momentos era até um atacante. Não é o caso do Juninho. O Juninho era um armador. E é uma função, né? Uma função de jogadores de meio campo. Então, o Juninho, com 77 gols de falta, é o grande armador batedor de falta. Tem gente que fala, mas e o Ronaldinho Gaúcho, que era um meia atacante? E o Beckham, que era um armador? O Juninho fez mais gols de falta que o Beckham e batia melhor do que o Beckham, porque o Juninho, inclusive, pegava bolas mais distantes que o Beckham. Ele tinha uma batida tão estilosa quanto a do Beckham, para perto ou para longe, e com números mais impressionantes. Portanto, o Juninho Pernambucano ocupa este lugar, deixando até David Beckham para trás. Aí temos uma disputa interessante, que inclusive foi a disputa lá do outro vídeo de melhor batedor de falta de todos os tempos, como meia atacante. Pode ser ali quase um ponta de lança, né? O cara que joga por trás dos atacantes e tal, mas que em alguns momentos até vai ser confundido como um atacante. Meia atacante, Marcelinho Carioca. Sim, Marcelinho Carioca batendo aí quase 90 gols de falta. Eu já disse no outro vídeo lá. Foram 59, e aí de fácil contagem, só pelo Corinthians. Mas se você olhar, tem vídeo com todos os gols de falta do Marcelinho, por exemplo, com todos os gols do Marcelinho no Flamengo, e aí você consegue tirar fácil os gols de falta. Você vai ver os gols no Vasco, os gols no Santo André, e você vai chegar mole aí, bater na casa dos 90 gols. Então, os números que falam do Marcelinho, nesses sites internacionais recentes aí, que falam de cobradores de falta e tal, eles não passam nem perto do que de fato o Marcelinho fez como cobrador de falta. E aí a gente tá falando de um cara com um estilo de bater perto da área, que variava muito. Ele tinha a bola sem peso, ele
tinha a bola mais rápida, ele tinha a bola no canto do goleiro, a bola no canto oposto. Assim, era um leque de opções. O Marcelinho batia muito bem de lado, de frente, de muito longe. O Marcelinho, ele conseguia fazer de longe como o Neto fazia, fazer de perto como o Zico fazia, fazer de lado como outros batedores grandes da história do futebol. Então, assim, o Marcelinho tinha um leque de opções que era um negócio inacreditável, né? E em alguns momentos, por exemplo, no Vasco, ele teve que dividir cobrança com outros jogadores, né? Com o Pet e tal, com algumas figuras. Então, ele acabou não sendo ali o principal batedor em alguns momentos. No próprio Flamengo, lá atrás, quando ele ainda era um garoto. Então, assim, no Corinthians é que ele virou mais ou menos a referência de cobrança e tal. Então, o Marcelinho não tinha distância para ele. O Marcelinho é o grande meio atacante da história do futebol, cobrador de falta. Sim, mais que o Zico. O Zico fica na casa de 101 gols de falta. Só que bateu muito mais faltas ao longo da carreira, né? Se você olhar a longevidade do Zico, e sempre sendo o número 1 em todos os clubes onde passou. Então, assim, o percentual de aproveitamento do Marcelinho é melhor que o do Zico nas cobranças de falta. Portanto, fica aqui, além do leque ser maior, né? O Marcelinho levava mais perigo de mais lugares do que o Zico, então ele acabou ganhando aqui essa disputa, como já tinha ganho lá no vídeo do melhor batedor de falta de todos os tempos. E agora chegamos ao ataque. E aí temos uma disputa óbvia entre quem? Messi e Cristiano Ronaldo. Ah, mas e cadê Batistuta e mais não sei quem? Não dá pra ninguém. É Messi ou Cristiano Ronaldo. Messi com 52 gols, Cristiano Ronaldo com 54. E aí você fala, poxa, é óbvio então que é o Cristiano Ronaldo, que inclusive bate falta de longe e tal, ele bate falta violenta, bate falta mais colocado. É verdade, o Cristiano ele tem um estilo menos chapado de cobrança e mais batida, às vezes até como o Juninho, né? Aquela bola variante que vai mudando de direção. O Messi é um estilo mais jeitoso, mas já fez gols de falta de longe, inclusive pela Argentina, lá contra os Estados Unidos, contra o Liverpool, é um gol de muito longe e colocado, então assim, é um gol mais plástico, né? Mas vamos a números pra gente tentar ser mais objetivo. Lembrando, o Cristiano tem mais tempo de carreira, e aí você vê o Messi encostou de 2014 pra cá, se a gente reparar gráfico, e tem vários na internet disponíveis aí de acompanhamento só de gol de falta dos dois, o Messi ele vai encostando muito, né? Porque o Cristiano, ele passa algumas temporadas fazendo 2, 3, às vezes um gol de falta. O Messi vem com 6, 7, 9, 8, assim, com números muito altos de 2014 para cá, encostando no Cristiano Ronaldo. E aí o aproveitamento, que é taxa de conversão do Messi, é melhor que a do Cristiano Ronaldo. Ao longo da carreira, o Messi vai bater quase 10% de aproveitamento nas cobranças de falta, o Cristiano fica na casa dos 6%. E a gente tá falando, poxa, 4% só é muita coisa. Isso quer dizer que, assim, a cada 100 cobranças, por exemplo, o Messi faz 10 e o Cristiano faz 4. Então, assim, isso é muito ao longo da carreira, né? Óbvio que você vai pegar esse percentual e remodelar proporcionalmente falando aí. E ao longo da carreira, você vai ver que o Messi já teve temporadas de 16% de aproveitamento, 15, 12, 13, uns aproveitamentos bem altos. O Cristiano teve a melhor temporada dele, 13.3, que foi lá atrás ainda no United. Depois isso vai cair para 4, 4.5, 5, 6, 7, aí bate um 8 de vez em quando, aí cai para 3. Então, assim, na média, o Messi leva mais perigo, tem quase a mesma quantidade de gols, né? Tá por 2, tem menos tempo de carreira e um melhor percentual de aproveitamento. Então, o Messi é melhor cobrador de falta do que o Cristiano Ronaldo. Tem gente que até fala, poxa, toda vez que eu vejo o Cristiano bater, ele tá errando e tal, porque também, de fato, ele pega de todos os lugares, né? O Cristiano vai pegar a falta de mais longe, de mais perto e tal. Então, assim, também é até natural que o aproveitamento dele caia, mas de perto, próximo, o Messi leva mais perigo do que o Cristiano Ronaldo, até pelo estilo da batida, né? O Cristiano, como é um estilo às vezes mais violento, essa bola muitas vezes tem que sair muito da barreira e acaba indo pra fora ou bate na barreira e volta. O estilo do Messi, que é um estilo mais colocado, ele tem um percentual de levar perigo maior do que o Cristiano Ronaldo. Então Messi é o melhor atacante de todos os tempos no nível cobradores de falta. E lembrando, com 52 gols, pela curva dele, se a gente for olhar, o Cristiano tem uma curva que meio que estabilizou em gols de falta. O Messi ainda tá crescendo. O Messi, ele vai provavelmente passar dos 60, talvez bater até 70 gols de falta ao longo da sua carreira. Para esses sites aí europeus que consideram, por exemplo, o Juninho com 77 o grande cobrador de falta de todos os tempos, o Messi disputa para passar, por exemplo. Então o Messi ocupa a nossa vaguinha aqui de atacante. Então, recapitulando, nosso time de cobradores de falta ficaria com Rogério Ceni, Ronald Koeman, Roberto Carlos, Marcos Assunção, Juninho Pernambucano, Marcelinho Carioca e Lionel Messi, uma dominância brasileira
brasileira impressionante. Se você lembrar de grandes nomes aí, ponha nos comentários, mas em base, né? Porque, fulano era um grande cobrador de falta, aí você vai ver nos números, não era tanto assim. Por exemplo, o Pet, a galera queria falar do Pet no outro vídeo e tal, o Pet que ficou muito lembrado pelas cobranças no Flamengo, mas o Pet tem 15 gols de falta pelo Flamengo, por exemplo. Então, assim, não é um número estratosférico, apesar de um grande cobrador de falta, mas tem muita gente à frente, né? Então, às vezes, a memória prega umas peças porque os gols emblemáticos ficam e a gente acaba criando um padrão que não é o real, né? O Pet foi um grande cobrador de falta? Foi, mas não dá pra entrar nesse bolo com essa galera aqui, né? Que tem números bem mais relevantes e percentuais bem melhores do que esse pessoal. Beleza? É isso, Polêmicas Vazias chegando ao fim, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, o mais importante, compartilhe o conteúdo e siga dando dica de temas, porque sim, a gente usa.